Hoje nesse vídeo eu não quero ensinar nada para você. Eu só quero que você pense um pouco, você reflita um pouco. Eu não estou aqui querendo falar que uma dor é maior que a outra. Uma determinada pessoa talvez ela vai perder um dedo. A outra pessoa vai estar andando de bicicleta, vai cair, vai ralar o joelho. Entenda. O significado que alguém dá para essa dor pode ser igual nas duas situações. Só que nós, pessoas, temos uma mania de querer ficar falando que a nossa dor é maior e a que a do outro é menor. Então entenda, eu não estou aqui para inferiorizar a dor de ninguém. Eu não estou aqui para tentar mudar o significado que cada um deu para o que aconteceu na vida. Eu não estou aqui para ficar pegando a minha verdade e colocando sobre você. Mas o vídeo de hoje é uma coisa que eu gostaria de ensinar para as pessoas, que é o seguinte. Tente entender uma coisa. Há 4 anos atrás, aconteceu algo no planeta. E muitas pessoas ficaram doentes sobre esse algo que aconteceu. Juntamente com esse algo que aconteceu, veio toda uma narrativa, veio toda uma informação que manipulou, persuadiu e fez com que uma informação coletiva fosse introduzida no inconsciente das pessoas e manipulando as pessoas a terem hábitos, comportamentos, pensamentos, emoções e sentimentos, criando todo um cenário e tá tudo bem. Tiveram algumas pessoas que infelizmente pegaram essas doenças e passaram por muita dor, muitas situações que nós categorizamos hoje como sofrimento e dificuldade. E algumas pessoas tiveram sequelas e algumas pessoas faleceram, assim como algumas pessoas pegaram e não tiveram absolutamente nada. E dentro desse grupo, cria-se um monte de adjetivo, um monte de apelido. Mas o que ninguém fala para vocês é que talvez o que eu vou falar agora não é para te agradar, mas o seguinte. Quando você pega 1000 pessoas e você coloca essas 1000 pessoas na mesma situação, você não tem que analisar o que está acontecendo agora. Você tem que analisar por que cada pessoa reage de um jeito. Então, às vezes, quando você pega uma determinada doença, um determinado vírus, as pessoas têm mania de ficar culpando a doença. As pessoas têm mania de ficar culpando o vírus. Elas ficam fomentando a dor e o apego que elas têm em algo para ficar potencializando aquilo, transformando aquilo às vezes numa coisa muito maior, quando às vezes aquilo é uma coisa menor. Entenda, eu não estou querendo diminuir a sua dor. Eu só estou dizendo o seguinte. Talvez a pessoa que pegou este algo por um karma, que é um caminho, talvez chegou a hora dela. Tá tudo bem. Às vezes na roda de Sansara, chegou a hora dela. Tá tudo bem. Mas o que a grande maioria das pessoas não analisa é... Existem pessoas que a vida inteira beberam, fumaram, fica se alimentando só de ácidos gráficos, uma alimentação extremamente oxidante, uma alimentação extremamente tóxica, pessoas que têm pensamentos muito negativos, emoções e sentimentos negativos, pessoas que infelizmente não se cuidaram. E quando chega esse algo, é óbvio que essa pessoa vai ter um pouco mais de dor e dificuldade para reagir com o que acontece. Diferente daquela pessoa que talvez ela se cuida melhor, se alimenta melhor, não coloca tanta consciência nas coisas. Não é que ele está querendo inferiorizar o vírus ou a doença. Mas de uma forma muito simples é que quando vem um tornado numa cidade e existem aquelas pessoas que se preparam construindo casas de aço, de concreto, com tijolos soldados, é óbvio que essa pessoa ela vai passar pela mesma situação com mais tranquilidade e paz, diferente de uma pessoa que tem uma casa de papelão, diferente de uma pessoa que tem uma casa de madeira. É o lobo mau, e os porquinhos. Mas ninguém, em vez de analisar o contexto como um todo, gosta só de ficar analisando o quê?
a condição, a consequência, e não tem a maturidade de analisar a causa. Então é óbvio, gente, que as pessoas que penaram mais, sentiram mais dor e infelizmente tiveram consequências que todos nós julgamos como fatalidade e tristeza, talvez elas não tinham um sistema imunológico tão forte. Talvez tenha alguém que tenha um sistema imunológico forte e também não teve uma resposta tão aguda e desenvolveu algo crônico e tá tudo bem. O que eu tô querendo explicar para vocês hoje no vídeo é o seguinte: todo mundo colhe o que planta. Então, quando alguma coisa acontece com você, não é que essa coisa que está acontecendo com você é muito grande. Talvez seja porque nós estamos pequenos diante a este algo que está acontecendo com a gente. É a forma com que nós lidamos com as coisas que acontecem com nós que dá o determinado peso dessa energia ou dessa condição. Então, muitas vezes, algo hoje que custa 5 mil reais, talvez seja caro para uma pessoa. Mas para uma pessoa que talvez que ganha 100 mil reais, isso não seja tão caro. A pergunta que eu faço para você é: o que determina se algo é caro? O que determina algo que você pode ou não pode? Resposta: a condição que você está hoje. O sistema de crença que você tem hoje. Aquilo que você julga como verdade. A forma com que você observa o mundo. O seu estado e sua condição atual. E a beleza da vida é que você pode mudar isso. Se você quiser. Se você tiver humildade para aprender e reunir informação, conhecimento, tempo e experiência, você muda a sua vibração. Você muda a sua frequência. Você muda a percepção com que você vê o mundo. E o mundo é um espelho. Aquilo que você vê é aquilo que você experiencia. Se você fica o dia inteiro vendo dificuldade, problema, as coisas estão pior, e essa doença ela mata, ela é muito difícil, o que vai acontecer? Ela vai matar, ela vai ser difícil e as coisas vão piorar. A partir do momento que você fala, ok, eu entendi o que é o vírus, eu entendi o que é a doença, quais são as armas necessárias para eu me fortalecer? Vai vir um tornado aqui, o que a gente tem que fazer? Vamos fortalecer a porta? Vamos fortalecer a janela? Não colocar foco no tornado, mas colocar foco na estrutura da casa, no fortalecimento da casa. Por que ninguém fala de melhorar o sistema imunológico, de se alimentar melhor, de tirar os venenos dos alimentos, de tirar os processados da vida? Por que ninguém fala das pessoas, sei lá, se amarem mais, ter mais inteligência emocional, reunir as famílias, aprender sobre perdão? Isso não é ensinado na televisão. Eles não estão preocupados. Passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Você vai ligar o jornal. Cara, é só desgraça. Você vai ver a novela. Só muda os atores e o cenário. Mas a narrativa é sempre a mesma. Os filmes de terror, eles são sempre os mesmos. Os filmes de ação são sempre os mesmos. Fica às vezes se tornando uma coisa clichê. Porque se a gente fizer uma novela que dá todo mundo bem, que dá tudo muito certo, as pessoas não iam assistir. Porque elas vão falar que isso é um tédio. É igual você ver um filme que todo mundo é feliz. Não tem tiro, não tem porrada, não tem bomba, ninguém morre. Não tem graça, a maioria das pessoas vão falar, mas aonde que está a graça da sua vida? Que tipo de vida você deseja ter? Você quer que sua vida seja um filme de terror? Ele vai ser. Você quer que sua vida seja um filme de ação? Ele vai ser. Você quer que a sua vida seja uma guerra? Ele vai ser. Ou você quer ter uma vida cercada de boas pessoas, bons amigos, boas experiências, bons momentos, bons aprendizados, uma vida de gratidão, misericórdia, benevolência, respeito? Que tipo de vida você está observando? Nós todos temos que entender que nós temos apego às coisas. E quando acontece alguma coisa da qual tira isso que nós temos apego, todos nós desenvolvemos um sistema de justificativa para ficar fomentando muitas vezes o nosso vitimismo,
a nossa dor, o nosso sofrimento que a gente não tem entendimento. E a gente quer culpar o mundo, quer culpar Deus, quer culpar a natureza, quer culpar um presidente, um amigo, o pai, a mãe. Mas a gente nunca puxa a responsabilidade pra gente. A pessoa que está doente, não é que ela é. A pessoa que está doente, dificilmente ela vai fazer uma autorreflexão do que ela fez a vida inteira para ela ressoar vibracionalmente com aquela condição que foi ela que desenvolveu. Ninguém jogou uma roleta lá no céu e está distribuindo doença para ninguém. Não é assim que funciona. As pessoas precisam fazer perguntas. Por que eu estou doente? Por que esta planta tem essa cor? O que tem debaixo deste caule? Ah, existem raízes. Ninguém enxerga. Mas tem. A gente tem que... O que diferencia os seres humanos dos animais? O animal, ele age por instinto. O animal, ele segue manada. O cachorro, ele não acorda de manhã, senta numa cadeira e pergunta: por que eu abano o rabo quando eu vejo o meu dono? Ou por que eu como alguma coisa? Ele não tem essa capacidade. Ele não tem um neocórtex pré-frontal. E eu vejo um monte de pessoas vivendo igual animais. Chega um belo dia, a televisão e fala assim: existe uma doença mortal. Por quê? Do que é feito isso? Mas quem falou que ela é desse jeito? Quem falou que ela espalha? Ah, é porque o presidente... Dane-se, cara. A partir do momento que nós puxamos a autorresponsabilidade, a gente para de ficar ouvindo os outros. A gente começa a estudar. A gente começa a seguir os dois lados da moeda. A gente não tem lado, a gente não fica defendendo. A gente vai atrás da informação. A gente... Ah, comer isso aqui faz bem para a saúde. Por quê? Pra quê? Do que é composto isso? Quais são as moléculas? Ah, vai ter que entender de química? Vai. Vai ter que às vezes entender de física? Vai. E daí? Se é uma coisa que você começa a agregar conhecimento e informação, você começou a ser humano. Você começou a pensar. Você começou a racionalizar. Você começou a construir uma sociedade de pessoas que são pensadores, pessoas que são intelectuais, pessoas que começam a ter uma gestão melhor da emoção. Essas pessoas, elas não simplesmente não ficam reagindo ao que acontece nelas, mas elas começam a questionar: por que isso está acontecendo comigo? Fui eu que atraí? Foi destino? Foi Deus? Da onde que veio isso? E essas perguntas vão buscando respostas, essas respostas buscam mais perguntas, e você vai adquirindo um conjunto de conhecimento, um conjunto de informação, que isso vai te trazendo mais consciência, uma expansão de consciência, uma elevação da consciência. O seu cérebro começa a ter mais neurônio. Você começa a usar mais a sua massa cinzenta. Você começa a se tornar um pensante. Você não é mais manipulável. Quanto mais ignorante é uma população de um país, mais fácil para os dominadores controlar. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora, ele não é para dar hype. As pessoas não estão preocupadas com isso. Cansa ficar assistindo, cansa ficar ouvindo, porque eu construo pessoas pensadoras. Eu quero que você pense. A minha missão é que você expanda a sua consciência. Você tem que ser o aluno chato, que tudo você levanta a mão e pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Por que o mar faz onda? Por que eu sou amarelo? Por que a planta é verde? Tem que questionar, porque essas perguntas, se você tiver fome, se você tiver sede, você vai buscar esse conhecimento, você vai atrás, você vai ser o que a gente chama de curioso, que é como deveria ser a maioria das crianças. Só que a gente fala: cala a boca, é assim, ponto final. E não é assim. Tudo aquilo que as pessoas não conseguem encontrar uma resposta é porque Deus quis. São os mistérios da vida, é um milagre, é o ocultismo, é magia. Não é assim que funciona. Existe um sistema, assim, racional por detrás das coisas. Talvez a nossa informação e inteligência limitada no momento não consiga encontrar todas as respostas, mas a partir do momento que você expande a consciência, a partir do momento que você adquire outras informações, você vai entender que existia sim uma resposta para explicar aquele fenômeno, para explicar por que você coloca 1000 pessoas
e cada uma age de um jeito. Tempo, experiência, epigenética, genética. Nossa, a gente entraria em campos de, sei lá, física quântica, dupla fenda. É um conjunto de conhecimentos que isso, no fim, sabe o que traz para as pessoas? Paz. Traz tranquilidade. Então a mensagem que eu quero deixar hoje no vídeo é: eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas você deveria começar a perceber que hoje você só está colhendo uma coisa que você plantou. Eu já falei isso em diversos vídeos. O corpo que você tem hoje, a saúde que você tem hoje, a esposa ou mulher que você tem hoje, a família que você tem hoje, a casa, sofá, roupa, cueca, corte de cabelo, estilo de corpo, tudo. Você não construiu isso hoje. Você construiu isso lá atrás e hoje você está experienciando. E se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar experienciando as mesmas coisas. A coisa mais fácil do mundo é prever o futuro de alguém. Prever o futuro de alguém é: analise o que essa pessoa está plantando, o que essa pessoa está fazendo. Tem alguém hoje correndo hoje? Talvez daqui a 10 anos ele vai colher o resultado dessa corrida hoje. Mas não agora, porque agora essa pessoa está fazendo o quê? Ela está correndo. Essa pessoa está reclamando. Essa pessoa está pessimista. Você não precisa ser muito inteligente para descobrir que no futuro, talvez a vida dessa pessoa não está tão boa. Mas você vê uma pessoa hoje que está se esforçando, está estudando, está ajudando, está agradecendo, está buscando ser melhor, você também não precisa ser muito inteligente para saber que essa pessoa vai ser melhor, que ela vai ser ajudada, que ela vai colher coisas boas, porque isso é uma lei. Isso não é o que eu acho. Isso não é a minha opinião. Se você duvida, se você tem uma crendice contra isso, é simples. Testa. Você vai ver que o mundo é um espelho. Tudo que vai, volta. Assim na Terra como é no céu. Como é no macro, é no micro. É tudo um espelho. A vida, ela só devolve para você aquilo que você envia para a vida. Se vocês entenderem isso, vocês vão perceber que quando vem algo que atinge um monte de pessoas, vocês vão compreender que cada um só passa por aquilo que escolhe passar, consciente ou inconscientemente. Talvez as pessoas não concordem, talvez as pessoas não aceitem, e tá tudo bem, afinal de contas, você sempre tem razão.